Amigos do canal Missionário e de Pregar Grace, bem-vindo a mais um vídeo. Eu gostaria de falar sobre a divindade de Jesus. Muitos querem confundir isso, mas a palavra é fiel e verdadeira. E nela que nós devemos confiar, não no que os homens acham. Tem gente que acha doutor da Bíblia, mas não sabe nada. Quer ver? Olha que coisa interessante aqui, ó. Em Mateus capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo 13, diz assim a partir do versículo 18, tá? Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, e contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A Bíblia Sagrada, essa que estou nas minhas mãos, ela foi traduzida para a nossa língua, né? Primeiro para o grego, depois para a nossa língua. E às vezes as pessoas começam a dizer: a Bíblia verdadeira não é essa Bíblia foi mudada. Este homem que traduziu o português lá, o Manuel Ferreira, ele é um homem, era um padre, tudo mais. A Bíblia, tanto a que nós usamos aqui, evangélica, como a católica, a Bíblia é a mesma. A Bíblia Católica só é acrescentado alguns livros que não foram considerados para serem colocados nas Escrituras Sagradas. Mas a tradução, ela não está errada. E nem foi colocado nada diferente. Porque vem alguém e diz assim: para Jesus ser descendente de Davi, ele tinha que ser filho de José. Porque José era descendente de Davi, da família, da tribo de Judá, né? Jesus é da tribo de Judá, ele nasceu na tribo de Judá. Mas porém ele não poderia ser filho de José, porque senão ele não seria o novo Adão, ele não viria do céu. Jesus veio e nasceu como nós nascemos, mas a semente que foi dada à mulher não foi uma semente carnal. Porque se fosse a nossa semente, a semente carnal, seria uma semente do pecado. Nasceria com o mesmo pecado que nós nascemos. Por quê? Porque a semente de Adão, do velho Adão, era justamente o que foi crescendo na terra, mesmo depois que veio Abraão, mas não deixa de ser a mesma descendência. Todos nascem do pecado. E o homem cresce e o pecado começa a florar, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Mas para resgatar a humanidade, Jesus, ele não veio a esse mundo sem saber por que veio, porque ele sempre existiu. Jesus foi o Criador. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nada que foi feito sem ele, nada se fez. Ele é todo-poderoso, ele é Deus. E ele então desceu do trono da sua glória para nos resgatar. Então a semente colocada em Maria veio gerada pelo Espírito Santo de Deus. E Maria então recebeu a visita do anjo Gabriel e ela então pôde saber qual era a vontade de Deus na sua vida, que ela era gerar um filho que não era de homem nenhum, mas era de Deus. Viria o Salvador do mundo, a nova semente, o novo Adão, que ia começar a nova geração dos filhos de Deus para que pudéssemos ser livres dos nossos pecados.
Então, quando José soube que Maria estava grávida, ele, por amor, ele tinha muito amor por Maria, ele quis fugir, para não expor Maria, para que ela não fosse apedrejada. Mas em sonho, o anjo do Senhor fala para José que aquilo que estava sendo gerado em Maria não era fruto de homem nenhum, mas era do Espírito Santo. Não temas em tomar Maria como tua mulher. Então José entendeu a vontade de Deus e não coabitou com Maria enquanto Jesus não nasceu. Quando Jesus nasceu, então depois eles tiveram outros filhos e filhas e viveram felizes, sabendo que aquela obra gloriosa que foi feita em Maria foi feita pelo Espírito de Deus. E Jesus nasceu para trazer a redenção. Então, por que Jesus é chamado filho de Davi? Até Jesus falou sobre isso. Ele falou que vocês dizem que eu sou filho de Davi, mas como que Davi disse nos Salmos assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os seus inimigos por os cabelos dos seus pés. Então, se Davi o chamou de Senhor, como é que ele poderia ser seu filho? Então Jesus não é filho de Davi, ele é o Senhor de Davi, ele que é o rei, o verdadeiro rei. Mas ele nasceu na tribo de Judá para fazer parte dessa descendência, que é a descendência de Davi, que é a tribo de Judá, mas não por semente de Davi, mas como sua raiz, daqueles que serviam a Deus e faziam a sua vontade, mas a semente é santa. Jesus é Deus. Então, se você começa a pregar essas heresias dizendo que Jesus era a semente de Davi que foi fecundado por José, você está cometendo um grande erro. E se alguém se fala sobre isso, não aceite isso. Diga, isso é heresia. Você precisa se converter, você precisa entender a palavra de Deus. Se você não crê na deidade de Jesus, você então está totalmente fora. Você não crê que Jesus Cristo é Deus, você não crê que Ele é o Senhor, você não crê que realmente Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus. Então, querido, aquilo que está nas Escrituras, aqui não tem nada mudado, não. Se tivesse escrito que Jesus era filho de José, semente de José, você pode ter certeza, aí estaria mudado, né? Às vezes as pessoas falam, a verdadeira Bíblia está lá em Jerusalém. Se a verdadeira Bíblia estivesse em Jerusalém, os judeus todos se converteriam. As Escrituras Sagradas, elas são a revelação da vontade de Deus para com a humanidade. E Jesus revelou o seu amor, o amor de Deus para ser um novo Adão. E agora, através de Jesus, sim, nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo. E nós somos agora a semente santa que vai herdar o reino celestial e voltaremos à nossa eternidade. Assim como no princípio, quando estávamos no jardim de Deus, vivíamos a nossa eternidade. Mas agora não haverá mais Satanás para chegar lá e falar para enganar alguém, porque ele não entrará lá, ele está fora, está eliminado. E nós viveremos para sempre com o nosso Deus e voltaremos a conversar com Ele, passear com Ele como no princípio. E viveremos para sempre como a semente santa bendita e Deus será tudo em todos, em nome de Jesus. Amém.